Quando a gente pensa num tema recorrente das pessoas que procuram psicanálise, com certeza relacionamento é o maior deles. Eu, pessoalmente, acredito que relacionamento é a questão de todos nós. Afinal, o nosso desenvolvimento se dá todo a partir de relacionamentos. Não existe nada da nossa natureza que se realize fora do campo do relacionamento. E tudo isso naturalmente começa com o nosso relacionamento com a mãe. É a figura original com a qual nós aprendemos a nossa humanidade. Primeiro, o corpo dela é a nossa primeira terra, o primeiro elemento da natureza que nos oferece resistência. Depois, o lidar com ela, suas inconstâncias emocionais, suas frustrações, faz com que a gente apreenda o que é ser humano. É no campo do relacionamento, então, que nós conseguimos desenvolver isso que se chama de eu. Eu acho interessante porque é muito comum a gente, depois que começa a pensar um pouquinho, fazer críticas aos pais, primeiramente à escola, depois às nossas estruturações religiosas, dizendo que eles ensinaram errado ou que tiveram uma visão partitiva da realidade, como se fosse possível ter uma visão completa da realidade. E antes de tudo, a gente aprende a atribuir as nossas falhas ao comportamento do outro. Mas o fato é que talvez nós não tivéssemos capacidade de reflexão sobre o que nós somos e sobre o que nós sabemos se não estivéssemos recebido referenciais. Quando a gente pensa na formação do eu, a maior parte das pessoas pensa no eu como uma entidade pronta, estabelecida, como algo que se dá naturalmente, como um evento da natureza. E, na verdade, o eu é uma consequência do nosso embate com o mundo. Ele não é uma estrutura pronta e nem uma estrutura fixa. É algo que acontece na medida em que nós vamos nos relacionando. Ou seja, isso que eu chamo de eu é o fruto do que eu sou no meu encontro com o mundo. O eu não é uma estrutura absoluta. Nessa linha, por exemplo, pensar a crítica à religião, a crítica à estrutura de educação, a crítica à estrutura afetiva dos pais é absolutamente secundária, porque o fato é que eles foram o que puderam ser e a partir do que eles foram eu sou. Tem algumas pessoas que realmente acreditam que o ser humano é estruturalmente pronto, que a nossa natureza se realiza completamente. É uma ideia mais ou menos assim, que se você deixar as pessoas livres, elas vão se desenvolver bondosa e completamente. Mas, quando a gente tem um olhar um pouco mais detido sobre a realidade, talvez um olhar psicanalítico, a gente se dá conta de que eu é aquilo que eu desenvolvo no relacionamento com o outro. Não é uma realidade a priori, não está pronto sozinho e não é independente. Se eu não tivesse recebido as informações que recebi, se eu não tivesse recebido as restrições que recebi, o meu eu seria configurado de forma diferente. Então, quando a gente se detém quando a gente detém o olhar sobre essa coisa de o que eu sou, de identidade, de individualidade, necessariamente a gente precisa pensar no relacionamento, pensar que eu é consequência do embate com o mundo. Nisso, o primeiro ponto é que a gente sai de uma estrutura mística que acredita que é possível você ser um indivíduo absoluto. Você é indivíduo na medida em que o coletivo te permite. Nós precisamos dos outros para sobreviver. Nós não sabemos viver sem o nosso contato com o outro. Deixar de levar em consideração o outro no nosso relacionamento é impossível. Você pode ter uma fantasia de não relacionamento, mas não é possível para um ser humano sobreviver sem nenhum relacionamento.
E não estou pensando nem no quesito de enlouquecimento, no quesito de que eu preciso de um outro para referenciar quem eu sou. Estou pensando na estrutura material mesmo. Tudo que eu sou depende do trabalho de outras pessoas. Mas para entrar um pouquinho nessa linha do reconhecimento, os limites do meu eu são estabelecidos no meu embate com o mundo, ou seja, no meu contato com as outras pessoas. Isso é sempre muito interessante porque a maior parte de nós traduz o outro como um problema e não consegue entender que o outro é o limite necessário para que eu perceba quem eu sou. É porque eu convivo com você e me dou conta de que você é agitado que eu percebo que eu sou calma. É porque eu convivo com você e me dou conta de que você tem mais objetos que eu, é que eu me dou conta de que eu sou mais pobre e você mais rica. Todos os nossos limites são referências dadas pelo mundo. O mundo, no nosso universo imediato, são as outras pessoas. Então, quando eu penso relacionamento, eu estou pensando a questão fundamental da nossa vida. E é por isso que a psicanálise é uma disciplina tão rica e tão merecedora de atenção. Como seu foco de atenção é a estrutura psíquica da pessoa e essa estrutura psíquica depende do campo de relacionamento que ela tem com a realidade, a partir da psicanálise a gente consegue refletir muito profundamente sobre como as pessoas espelham ou determinam o que eu sou e como eu determino o universo das pessoas em torno de mim.